Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Professor Júnior Machado, aula de matemática, iniciando agora. E o nosso assunto de hoje é números racionais na forma de fração, ok? Números racionais, olha esse nome para a gente ainda não é muito comum. Mas se você analisar essa palavra racional, você vai entender. Racional é alguma coisa que o raciocínio consegue compreender. Então, quem é o número das racionais? É todos os números que o raciocínio consegue compreender. Ok? Então vamos lá. Só que ele vai falando em forma de fração. Fração, olha aí, é um assunto que a gente já conhece. Estudamos no sexto ano, já temos uma noção. E aí é a hora da gente relembrar toda aquela parte de fração. Tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, nós vamos ver primeiro o que se representa esse conjunto dos números racionais. Diz assim, ó, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Q de quê? Q de quociente. Olha aí, quociente é uma palavra mais comum para o nosso meio, principalmente quando nós falamos de uma das operações mais importantes da matemática, a divisão. Não é isso? Quando se fala de divisão, sempre lá tem o quociente, não é isso? É um dos elementos que compõem uma divisão. Então, por isso que a letra Q representa os números racionais, porque todos os números racionais são aqueles números que podem ser representados através de uma divisão, tá? Ou seja, é uma fração. E essas frações, elas podem ser escritas e encontradas em situações com nomes diferentes, nomes que representam a mesma coisa. Quais seriam esses nomes, professor? Olha aqui, ó. Ele diz aqui, ó, uma fração é o mesmo que pode ser chamado de uma razão. Depois quando começar a estudar razão, nós vamos entender que toda razão também é uma fração e vice-versa. E também pode ser chamado de uma divisão, porque nós falamos em divisão. Olha aqui, ó, uma fração de 3/5 é a mesma coisa que uma razão de 3/5 e é a mesma coisa de uma divisão de 3/5. Ou seja, o 3 dividido para 5. Por isso que toda fração é uma divisão. E aí as frações são montadas com o quê? Não lembra? O número de cima é o numerador. E o número de baixo é o nosso denominador. É isso? Então, o numerador dividido pelo denominador. Ok? Continuando aqui, falando mais sobre o assunto, agora entrando já no conteúdo nosso que vamos exigir nos exercícios, vamos lembrar da fração da forma mista, tá? Por que mista? Porque está misturado. Misturado o que, professor? Misturado número fracionário, número em forma de fração, com número inteiro, um número que não é em forma de fração, os números naturais, né? Número inteiro juntos. Como, professor? Olha o exemplo aqui. Dois exemplos práticos de números mistos, frações mistas. Eu tenho uma fração, uma parte inteira, ó, uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, um inteiro e um terço. Assim se lê, um inteiro e um terço. Temos a parte fracionária e temos a parte inteira. Aqui outro exemplo, ó, 2 inteiros, parte inteira, e 2/5, que é a parte fracionária. Esses são dois exemplos de frações mistas, que nós vamos depois ver como é que nós vamos trabalhar com essa fração mista, em transformar em fração imprópria ou fração imprópria em fração mista, que esse é um conteúdo para o nosso próximo vídeo, da nossa continuação da nossa videoaula, tá bom? Aguardo a todos, que daqui a pouco a gente continua, tudo bem?